Eu não tenho igualdade sem educação. Já viu, tem coisa pior do que você discutir um assunto que você não sabe com alguém que sabe? É bizarro, né? É terrível. A gente fica se sentindo, né? Sou eu quando vou levar meu carro na oficina, por exemplo. Tem umas 2 semanas o carro lá arriou a bateria. Aí eu comprei uma bateria e fui levar lá pro mecânico colocar. Na hora que ele abriu o capô, ele disse assim: patrão, seu. Como é que ele chamou o negócio? Seu borne. Patrão, seu borne rompeu. Aí eu não tinha a menor ideia do que esse cara tava falando. Eu falei: é mesmo, bicho? E aí faz o quê? Ele: patrão, o carro não vai sair aqui não, cara. Eu falei: e aí, bicho, faz o quê? Não. Enfim, aí ele foi tentar me explicar o que era o tal do borne, a pecinha ali que, né? Mas eu não tinha ideia do que aquele cara tava falando. Se ele dissesse: para consertar isso aqui, você tem que me pagar R$ 5. Ou se ele dissesse: para consertar isso aqui, você tem que me pagar R$ 5.000, para mim, eu não saberia se ele estava falando a verdade ou não, porque eu não entendo nada daquilo. Né? Então, quando você tem uma diferença muito grande de conhecimento, você tem desigualdade. Então, uma das formas de tentar mitigar isso e garantir a igualdade é dando acesso à educação. É dar acesso à educação. E, evidentemente, quem é que assume essa responsabilidade? É o Estado. É o Estado que tem que prover serviço de saúde, pelo menos básico. É o Estado que tem que prover educação para todo mundo. E aí esse rol vai aumentando e aumentando. Não adianta eu ser educado e ter boa saúde se eu morar num lugar miserável, porque num lugar miserável eu vou ter problema de saúde por causa do saneamento. Então o Estado tem que dar saneamento, tem que dar habitação digna, tem que dar alimentação, ou dar efetivamente, ou pelo menos garantir de alguma maneira que as pessoas tenham acesso à alimentação saudável, à alimentação adequada para terem boa saúde. E aí esse rol vai aumentando, 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 aumentando. O que é que o Estado tem que fazer? O Estado tem que dar isso tudo. Daí a gente dizer que naquela primeira dimensão, aquela primeira geração de direitos, eram direitos de liberdade. O que é que eu queria? Liberdade. Liberdade significa o que é que eu quero do Estado? Estado, se saia. Estado, suma. Estado, me deixe em paz. Não se meta. Né? Na primeira dimensão, eu costumo brincar, né? O Estado é o juiz de futebol. Né? Como é um jogo de futebol quando tem um juiz? Você tem dois times brigando assim, no bom sentido, dois times jogando para ver quem ganha aquela partida. O juiz faz o quê? O juiz não faz nada. Ele só olha o jogo. O juiz participa do jogo? Não. Ele chuta a bola, ele cruza para o atacante fazer o gol? Não. Ele só fica olhando o jogo. Alguém fez alguma coisa proibida, ele apita, falta. O papel do juiz aqui no jogo de futebol, o árbitro, né, no jogo de futebol, é apontar se alguém fez alguma coisa que não podia. Isso é o Estado liberal. O Estado não se mete no jogo. Ele não tenta ajudar o time mais fraco. Certo? Ele não tenta ajudar o time mais fraco. Ele deixa, se for 7-1 na Copa do Mundo, se for 10-0 no Campeonato Brasileiro, isso para o juiz, isso não é problema do juiz. O problema do juiz é dizer quem está fazendo alguma coisa errada, apitar, e se tiver alguma punição, o cartão amarelo, o cartão vermelho, ele aplicar, porque está previsto antes no próprio ordenamento jurídico aí do futebol, do esporte. Né? Mas num contexto dos direitos de segunda dimensão, então perceba, na primeira dimensão, primeira geração, o que eu quero do Estado? Ausência. Daí a gente dizer, é um Estado absenteísta, é um Estado ausente e não se mete no jogo. O que eu quero aqui é um comportamento negativo. Negativo no sentido de não atuar. Eu quero uma omissão do Estado. Estado, não se meta na minha religião. Estado, não se meta na minha opinião. Saia, eu quero a ausência do Estado. Na segunda dimensão, que são esses direitos de igualdade, que são os direitos sociais, é o contrário. Estado, eu quero prestações. Eu quero que você me dê educação, eu quero que você me dê saúde, eu quero que você me dê habitação, eu quero que você me dê segurança, você me dê saneamento básico. Então aqui eu quero, são direitos prestacionais, são direitos a prestações positivas do Estado. Prestação positiva aqui porque eu não quero que o Estado se abstenha, pelo contrário, eu quero que o Estado entregue, eu quero que o Estado cumpra, eu quero que o Estado faça aquilo que se propôs a fazer, né, na Constituição e nas normas infraconstitucionais.
Percebe? Aí eu costumo brincar, viu? Não fique chateado comigo não, você aí que é torcedor, mas é só uma brincadeira, porque é uma piada que a gente faz nacionalmente, né? Aqui, o Estado Social Democrata é o juiz de futebol no jogo do Corinthians, né? Então, assim, se o time oposto tiver mais forte, né, e for fazer o gol no Corinthians, o juiz, não, peraí, não, aqui foi falta, não faço não, é impedimento e tal, porque tenta né? Eu brinco aqui em Salvador, né, no contexto aqui em Salvador, a gente tem a rivalidade entre Bahia e Vitória, são os dois times aqui locais, né? E aí eu brinco muito, eu torço pro Bahia, eu fico brincando com os alunos, eu digo assim, é como se fosse assim, você bota o Bahia jogando com o Vitória. Pô, é claro que o Bahia vai massacrar o Vitória é muito mais fraco, não tem igualdade aqui, né? O Bahia é bicampeão brasileiro, aí fica esculhambando, o torcedor do Vitória fica chateado comigo, fica retado, né? Aí eu digo assim, ó, se você botar o Bahia jogando com o Bahia vai dar 15, velho, não pode, isso é desigual. Isso chega a ser cruel. Então a gente tem que botar um juiz que tenha consciência de dizer assim, oh, não, bicho, está muito desigual aqui esse jogo. Eu tenho que ajudar o Vitória porque ele é mais fraco, né? Fala assim, o pessoal do Vitória fica retado comigo, fica me xingando todo, né? Mas é uma brincadeira que a gente faz aqui assim, mas a ideia é essa, quer dizer, o Estado social-democrata, o Estado, né, no contexto da social-democracia, ele interfere no jogo. Ele tenta equilibrar as partes. Se tem um time mais forte e um time mais fraco, ele vai tentar equilibrar isso, ajudando o time mais fraco a ter condição de competir com um time mais forte, percebe? Então ele interfere no jogo, ele influencia no jogo, diferentemente do juiz lá do Estado liberal, né? Do juiz de futebol do Estado liberal. Mas brincadeiras à parte, dá para entender a ideia, né? Agora eu quero que o Estado interfira. O Estado vai interferir na economia também, para poder regular certos serviços, né? Por exemplo, a gente tem a Caixa Econômica Federal. Qual é o papel? Para que o Estado precisa ter banco? Por que o Estado tem que ter um banco? Bom, uma das funções da Caixa Econômica Federal é controlar os juros. Porque se não tivesse um banco público, os bancos privados botavam os juros que quiserem, eles já botam assim mesmo. Aí o que acontece? Todo mundo que vai comprar casa, financiar imóvel, tenta primeiro pela Caixa Econômica, porque os juros são mais baixos. Baixou até mais agora, né? Recentemente baixou mais um pouquinho. Então o que eu faço? Eu vou primeiro na Caixa. O que os outros bancos privados fazem? Pô, peraí, né? A gente tem que concorrer, porque senão vai todo mundo lá. Então eles baixam os juros também. Então, assim, uma das funções da Caixa Econômica Federal é tentar ajudar a regular o mercado para evitar juros abusivos, né? Então, é o Estado interferindo na economia, e o Estado interfere na economia em algumas situações. Os artigos 170 e seguintes lá da Constituição vão exatamente estabelecer os limites dessa intervenção do Estado na economia, né? Também o Estado não pode interferir de qualquer jeito, porque, lembra, os direitos de primeira dimensão continuam existindo. Liberdade de mercado, liberdade de iniciativa. Se o Estado toma o lugar da iniciativa privada, acabou liberdade, acabou propriedade privada, aí é um outro tipo de Estado. Aí já seria um Estado comunista ou socialista, né? Seria um outro tipo de Estado. Não estou dizendo que seja pior ou melhor, mas é outro tipo de Estado, né? A gente está numa sociedade capitalista, um dos pressupostos é de que tem exatamente a propriedade privada e a liberdade de mercado, liberdade de iniciativa, né? Então veja, os direitos de primeira dimensão vão ser esses direitos de liberdade, os direitos de segunda dimensão vão ser esses direitos de igualdade. Então, ó, acompanha aqui o slide. Direitos de primeira dimensão, aqueles ali do século XVIII. Finalzinho do século XVIII, início do século XIX. Segunda dimensão, já são ali do final do século XIX. Na verdade, isso começa ali, se você pegar 1848, Karl Marx e Friedrich Engels já estavam publicando o Manifesto do Partido Comunista, já falando em classe operária, reivindicando, né, direitos sociais. Então, isso começa lá ainda, no finalzinho da primeira metade do século XIX, mas com aquela força que efetivamente conseguiu mudar o status quo a partir do final do século XIX, com as greves, com aqueles movimentos todos lá do final do século XIX, e isso vai sendo implementado aos poucos ao longo do século XX. Né? Revolução Russa, em 1918, ajuda, né? Contribui também para que isso, 1917, né? Para que isso aconteça também. A Constituição de Weimar, na Alemanha, a Constituição mexicana de 1917, a de Weimar de 1919, enfim.
Isso vai sendo implementado aos poucos. Em meados aí do século XX, aí aqui no slide comigo, ó, já aqui no século XX, a gente começa a ter consciência, sabe aquela história? A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte, né? A gente quer sair, enfim, da música dos Titãs. A ideia de que não basta liberdade e igualdade, né? Não adianta eu ter acesso à saúde, à educação, à moradia, à vestimenta, vestuário, à alimentação adequada. Não adianta eu ter acesso a isso tudo e as outras pessoas não terem. Porque tem coisa mais desconfortável, eu sinto um desconforto enorme. Por exemplo, quando eu ando aí nas ruas da cidade, né, infelizmente, eu me lembro lá nos anos 90, no início do governo de Fernando Henrique Cardoso, um pouco antes ainda, Franco, a gente tinha aquela situação social grave, complicada. A gente andava na rua, né, todo semáforo em que a gente parava, vinha aqueles meninos assim, pedir, né, esmola, pedir dinheiro, lavar vidro de carro e tal. Depois isso praticamente acabou, né, reduziu muito no segundo governo de Fernando Henrique Cardoso, no governo de Lula, na parte do primeiro governo de Dilma. E depois, infelizmente, como a situação econômica acabou piorando muito, isso está voltando muito, né? Hoje a gente passa por Salvador, em outros lugares, pelo menos os lugares que eu tenho ido ultimamente, está assim. Mas a gente passa aí nos semáforos e todo semáforo que a gente paga vem 3, 4 pessoas lavar o carro, pedir esmola, criança, enfim, aquela situação triste, né? Mas isso causa desconforto. A gente se sente mal de estar num lugar em que a gente vê que as outras pessoas passam por necessidades básicas. Então vem aquela ideia de fraternidade. Não adianta eu ter se pelo menos todo mundo não tenha pelo menos o básico, né? E isso se torna muito evidente com alguns desastres ambientais que começam a acontecer. Primeiro, aquele caso lamentável de Chernobyl, né, com a explosão lá do reator atômico, com aquela população dizimada, né, por causa de energia nuclear. Ali nos anos 70 foi uma coisa muito... Eu não era nascido na época, não. A gente lê história, né, enfim. Agora que essas coisas estão completando aí 40, 50 anos, de vez em quando passa uma reportagem, a gente vê as imagens e tal, né? Mas, então esse desastre ambiental, o reator explodiu em Chernobyl, os efeitos disso foram sentidos em lugares mais longínquos que a gente pudesse imaginar. Vocês devem se lembrar aí, acho que foi em 2013, por ali, 2012, 2013, já nem lembro mais, aquele problema no reator de Fukushima, no Japão. Quer dizer, uma usina nuclear no Japão explodiu, né? Houve contato da água do mar, que era usada para resfriar, né, com o material radioativo. 3, 4 dias depois começaram a aparecer peixes fluorescentes na costa dos Estados Unidos. Então, quer dizer, o negócio foi lá no Japão, mas o peixe, né, mutante por causa da radioatividade começou a aparecer nos Estados Unidos. Isso gerou efeito, né? O tsunami que aconteceu, o tsunami bateu lá, acho que foi no Japão. Então foi o tsunami que causou, inclusive, o problema, né? O tsunami lá no Japão levou efeito, levou reflexo lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil, no Chile. Quer dizer, essa consciência... A China polui muito, né? Os países desenvolvidos também poluem muito com produção industrial. A China usa muito carvão para produzir energia, né? Para calor, produzir energia. Aquilo acaba com a camada de ozônio. Eu me lembro, quando eu era pequeno, quando eu era criança, na escola, foi que começou essa ideia de estudar ecologia. Ninguém falava em ecologia antes. Aí na ecologia, a gente falava de efeito estufa, aquela coisa toda. Eu me lembro pequenininho estudando gases, aquela coisa de efeito estufa e tal. Quer dizer, aquela consciência de que um dano ambiental causado no Japão, na China, não interfere só o Japão e a China. O mundo é um só. Essas fronteiras são absolutamente criadas por nós, elas não existem na realidade, né? Não é que o tsunami vai chegar assim com tudo e dizer, opa, não, aqui é China, não vou aqui não, eu só vou atingir o Japão. Não, não existem fronteiras, né, para a natureza. Então, essa consciência
de que está tudo interligado é uma consciência que surge a partir dos anos 70. Quer dizer, não surge a partir dos anos 70. Claro que ela surge muito antes. Mas assim, essa discussão começa a ganhar corpo a partir dos anos 70. E aí vem a ideia de tentar garantir isso na forma de direitos fundamentais. Inicialmente de direitos humanos. Aí a ONU vai fazer uma série de convenções e tal, e criar tratados internacionais para falar sobre a necessidade de preservar o meio ambiente. E aí, depois, no âmbito do direito doméstico, os países começam a reconhecer isso como direitos fundamentais. A nossa Constituição diz que todos têm direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Por que todos têm direito? Veja, é Rodrigo que tem direito, é João, é Maria, é Alice. Não, todos têm direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Todos, eu estou falando de um direito que não é individual. É um direito coletivo. Então, quando eu falo de direitos fundamentais de terceira dimensão, eu estou basicamente falando de direitos difusos, direitos coletivos, direitos que não têm um titular necessariamente individualizado. Eu posso individualizar? Até posso, mas eles, em sua essência, são direitos difusos mesmo. Eu não consigo identificar, eventualmente, esse ou aquele lesado por uma determinada prática. Né? Aquele desastre que a gente teve, esses 2 desastres que tivemos recentemente no Brasil, das barragens, né? Barragem rompendo, isso rompeu lá em Minas Gerais. Ah, então eu não sou vítima, eu, Rodrigo, não sou vítima? Sou também. Porque parte da lama veio parar aqui no litoral da Bahia. Esse derramamento de óleo no litoral, né? Ninguém sabe onde foi que aconteceu o derramamento, estão descobrindo aí, né? Mas isso está afetando o Nordeste. Só o Nordeste não, está descendo, já está lá em Abrolhos, que é no sul da Bahia. Isso vai chegar lá, no Espírito Santo, no Rio de Janeiro. Né? Isso certamente vai descer se não for contido antes. Quer dizer, a coisa é em cadeia. Então, o direito é o direito de todo mundo. Eu não fui, desde que houve o vazamento, eu não fui à praia. Né? Você acha que você está na segunda fase? Eu estou na segunda fase com você. Né? Eu estou na primeira fase e na segunda com você. Eu também não estou indo para a praia, eu também não estou... Né? Meu domingão ontem foi em casa preparando as próximas aulas que a gente vai ter ao longo da semana. Então, estou nessa com você. Eu não fui à praia esses dias. Então, eu não fui vítima do derramamento de óleo? Fui. Quem está comendo peixe aí? Ninguém está comendo peixe. Rapaz, você quer comprar peixe barato, vem aqui em Salvador. Você vai lá no qualquer mercado, você vai ter um lugar aqui que é o Mercado do Rio Verde, Mercado do Peixe. Né? Aquele salmão que você comprava por, sei lá, R$ 50 o quilo, R$ 70 o quilo, que está saindo aqui por R$ 20, R$ 25 o quilo. Está baratinho, porque está todo mundo com medo de comer peixe. Né? Todo mundo morrendo de medo. Com medo do peixe estar... Ninguém sabe o que é que vem, tá? Embora o ministro tenha dito que a gente pode ficar tranquilo, né? Porque o peixe é esperto. Mas a gente não sabe, de repente, assim como tem seres humanos espertos e tem outros que nem tanto, de repente tem um peixe ali meio abestalhado no meio, né? E aí, na dúvida, eu não vou comer, nem vou dar para meus filhos, né? Pois é, até o pessoal que produz não está comendo. O próprio marisqueiro não está comendo. Pois é, então quer dizer, afeta todo mundo, mesmo que não seja diretamente, indiretamente, todos tiveram o direito violado, o direito lesado, porque é um direito coletivo, é um direito difuso, de titularidade difusa, certo? Então são direitos de 4ª geração. Por que terceira geração? Porque a primeira geração foi aquela ali do final do século XVIII e XIX. A segunda geração já foi no século XIX e XX. Essa terceira geração vem surgindo aí a partir dos anos 70 aqui no Brasil, 70, 80, no resto do mundo ali 60, 70 em diante. Né? Então perceba que cada vez que acontece alguma coisa, a gente vai sentindo a necessidade de reconhecer direitos fundamentais. Qual foi a novidade depois disso aí? Se você tem uns filmes interessantes, né, em que o protagonista volta para o passado, não tem assim? Tem umas séries aí de heróis também, o pessoal que viaja no tempo, né, o Flash, aquela coisa toda. Se você pudesse voltar no tempo e voltasse lá para o século XVIII, você vai lá para 1790, já aconteceu a Revolução Francesa, você chega lá e pergunta, né, para Robespierre, pergunta para alguém lá e diz assim, vem cá, bicho, vocês não vão criar um direito aí nessa Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão para proteger
os dados das pessoas, a privacidade das pessoas, não. Ele vai dizer, como assim? Né? Não tinha, qual é a necessidade? Cada um está dentro de sua casa e ninguém sabe o que você está fazendo dentro de sua casa. Mas isso era naquela época. E hoje? Hoje o Google me conhece melhor do que eu. Né? O Google me conhece melhor do que eu. E aí é aquela coisa, né? Eu estou conversando aqui com vocês, meu celular está aqui do lado, ele está ouvindo tudo que eu estou falando. Se eu falei de peixe aqui, daqui a pouco eu vou começar a receber publicidade, né? Compre peixe barato, não sei o quê, porque ele fica captando aquilo para oferecer uma publicidade mais direcionada para a gente, né? Às vezes eu pesquiso um livro, poxa, eu vou dar uma olhada aqui no livro, depois eu fico 3 meses recebendo a propaganda daquele livro, né, o tempo inteiro recebendo propaganda daquele livro. É assim o tempo inteiro. Já estou ficando meio assim, deprimido, né? Agora em dezembro, eu faço 40 anos, né? Vou completar 40 anos agora em dezembro. E aí já estou começando, hoje eu já estava, né, nas notícias, aí a propaganda já está assim, solteiro? Conheça quarentonas, não sei o que. Eu falei, mas peraí, primeiro que eu estou casado, né? E segundo que, peraí, também não precisa, né, antecipar. Eu já estou ficando com medo quando eu começar a receber assim, já marcou o seu exame de próstata, né? Tal, devagar, vamos devagarzinho e tal, né? Quer dizer, você começa a receber publicidade bem direcionada. O que é isso, gente? Isso não é invasão, mas assim, isso é não é invasão porque eu permito, né? Eu habilito o cookie. Se eu não quiser que ninguém invada minha intimidade, é só eu não ter celular, não ter computador, não ter e-mail, não ter nada disso, ele não vai saber nada sobre mim. Mas quando eu compro o celular, digo ali que aceito, né, faço uma conta e faço pesquisa no Google ou nas outras ferramentas de busca e uso o Facebook, Instagram, essa coisa toda, eu estou, de certa forma, dando as informações para ele. Né? A questão é se a maneira como ele capta é lícita ou não. De acordo com o nosso sistema jurídico brasileiro, tudo que eles fazem é ilícito, né? Porque você tem que ter sempre, está falando de direito de personalidade, direito constitucional de intimidade, tudo teria que ter uma autorização específica, né? Mas, enfim, a gente tem legislação hoje sendo adotada, lei aí de proteção dos dados e tal, exatamente para tentar dar conta dessa nova realidade. Então perceba, esse grande avanço tecnológico, esse grande avanço nas comunicações, nas telecomunicações, é um grande avanço, mas traz consigo um grande risco, que é o risco de aniquilar mesmo a intimidade, a privacidade da gente. Né? Então eu preciso proteger o ser humano disso de alguma maneira. Como é que eu faço? Vamos reconhecer direitos fundamentais ligados a isso. Quando se criou, por exemplo, a possibilidade de fertilização in vitro, clonagem. Hoje é possível você fazer clonagem, né? Fizeram clone de alguns animais e tal, ninguém sabe exatamente aí a segurança que há ou não para se fazer clonagem humana, mas tecnologicamente é possível. Se é tecnologicamente possível, eu tenho que estabelecer alguns limites éticos, limites que vão ser estabelecidos juridicamente. Então, o direito tem que entrar aqui para dizer quais são os limites, mas eu vou estabelecer esses limites pensando em quê? Na dignidade, em resguardar, proteger a dignidade da pessoa humana. Então, cada vez que a sociedade muda, que o contexto muda, surgem novos desafios que nos impelem, nos compelem, nos levam a tentar buscar novos direitos fundamentais. Daí alguns autores falarem, olha aqui no slide, em direitos de quarta, quinta dimensão. Tem autor que fala de direito de sexta dimensão, né? Então, quarta dimensão, direitos à democracia, biotecnologia e informação. Quinta dimensão, direito à paz universal, a resolução aí da ONU de 1978. Né? Aí pode voltar aqui para mim. Repare, são direitos muito atuais, ligados a esse avanço tecnológico que a gente está vivenciando atualmente. Eu, quando escrevi no mestrado, né, minha dissertação de mestrado foi sobre direitos de personalidade. Minha dissertação era na área de direito privado. Eu, falando de direitos de personalidade, eu li um livro muito interessante. Depois eu vou tentar lembrar o título desse livro, um livrinho da capa vermelha, um autor francês. Ele dizendo, né, que daqui não, meu mestrado eu terminei em 2012, então isso aí foi mais ou menos em 2010, há 9 anos atrás. Ele dizia que dali, né, a 80 anos, ou seja, daqui a 70, já vai ser possível você fazer backup de consciência. Já pensou isso?
Já pensou como é que vai ser isso? Eu estou ficando velho, já estou perto de, né? Meu corpo já está decrépito, já está ali, já estou morrendo. O que é que eu faço? Eu pego a minha consciência, ligo aí, claro que daqui a 70 anos não vai ser mais pendrive, não vai ter fio, vai ser tudo na nuvem, né? Mas de alguma maneira eu tiro não, eu faço uma cópia da minha consciência e armazeno em algum lugar, na nuvem. Quando eu morrer, arranja outro corpo, uma máquina, o que quer que seja, eu faço backup, restauro. Eu vou ter outra coisa com a minha consciência, lembrando com as minhas memórias, com meus sentimentos, com a minha experiência, né? E aí, gente, misericórdia, né? Daqui a uns 70 anos, a gente tem que estar indo rápido até menos, né? Tem uma série no Netflix sobre isso, Altered Carbon, né? Carbono alterado, uma coisa assim. Você imagina, e aí? E aí a gente não tem que se preocupar com isso agora. Mas isso vai ser um desafio para a geração que viver isso. Lá, quando isso acontecer, eles vão ter que pensar em algum direito fundamental para proteger a dignidade do ser humano de eventual abuso que possa ser cometido. Entende? Então, os direitos fundamentais são históricos nesse sentido. Na medida em que a gente avança no sentido de que caminha, né? Na medida em que a humanidade caminha, a gente vai sentindo a necessidade de proteger essa ou aquela dimensão da vida. Certo? Daí que os autores sempre chamaram isso de gerações de direitos fundamentais. Então, direito de primeira geração, século XVIII, segunda geração, XIX e XX, terceira geração, século XX, quarta e quinta geração, final do século XX, início aí do século XXI. Mas o professor Willis Santiago Guerra Filho, um dos maiores filósofos do direito no Brasil, um dos maiores juristas brasileiros, a quem eu tive a honra de ter na minha banca, né, na minha banca de dissertação, ele foi um dos avaliadores. Ainda nos anos 70, final dos anos 70, anos 80, ele escreveu um texto dizendo, olha, ao invés de geração, talvez seja melhor a gente chamar de dimensão. E aí ele explicava o porquê. Quando você pensa em geração, você pensa em quê? Você pensa numa coisa que está limitada a um tempo, né? Geração Baby Boomers, aqueles nascidos nos anos 40, início dos anos 50, nascidos depois da Segunda Guerra, né? O Baby Boomer. Depois geração X, geração Y. Qual é a ideia que a gente tem de geração? Eu tenho aqui um celular de última geração. Quando eu terminei de pagar a segunda parcela, saiu o 11, o iPhone 11, né? E porra, que já não é mais a última geração, é a penúltima. Ou seja, o que é geração? A ideia é que a nova geração, primeiro, é melhor do que a anterior e vem para substituir a anterior. Não é essa ideia que a gente tem de geração? Né? Os trabalhadores da geração Baby Boom, os Baby Boomers, né, estão se aposentando agora. Eles estão na faixa aí dos 70, 70 e poucos anos. Eles estão se aposentando, eles estão sendo substituídos no mercado de trabalho pela geração X, pela geração Y, né, daqui a um tempo pela geração dos millennials e tal. Né? Reparem, a ideia de que a geração mais recente está substituindo a geração mais anterior. E aí o professor Willis Santiago Guerra Filho diz assim, quando a gente fala de direitos fundamentais, isso não é verdade. A lógica não é e não pode ser essa. Eu falar de direitos fundamentais, ou seja, uma nova geração de direitos fundamentais, primeiro, não é melhor do que a geração anterior. Eu não posso dizer que os direitos de segunda geração são melhores do que os direitos de primeira geração. E nem posso dizer que os direitos de segunda geração vieram para substituir os direitos de primeira geração. Não. Na verdade, os direitos de segunda geração surgiram para proteger uma dimensão diferente da vida, que é a dimensão da igualdade. Mas os direitos de primeira geração, que tutelam, que protegem a dimensão da liberdade, continuam sendo importantíssimos. Né? Então, na verdade, uma nova geração de direitos só vem se somar às gerações anteriores para ampliar a proteção da pessoa humana por meio dos direitos fundamentais. Daí ele dizer, então, para não ter essa confusão, é melhor, ao invés da gente falar de geração, falar de dimensão.
Então, ao invés de direitos fundamentais de primeira geração, segunda, terceira, quarta geração, hoje a gente fala de direitos fundamentais de primeira, segunda, terceira ou quarta dimensão. Certo? Só para deixar claro que não é uma substituição e não há hierarquia entre eles. É apenas uma questão de acréscimo, de mais uma dimensão da existência em sociedade que está sendo protegida por meio daquele direito. Certo? Evidentemente que você pode usar os dois termos, você pode falar tanto em geração quanto em dimensão. Mas se você usar geração, faça isso lembrando de que não há aqui substituição e nem que uma geração é melhor do que outra. Mas são gerações que se complementam, né? Complementam a proteção que a gente deve dar à pessoa humana, né? Mas evidentemente também expansível à pessoa jurídica, quando for o caso. Tá certo? Isso aqui eles adoram cobrar, isso aqui é um assunto bem importante.